Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, atendimento online, tá? A gente vai se aprofundar no que está acontecendo aí na sua vida. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela, que diz assim: André, você pode falar um pouco sobre personalidade histriônica? Eu achei interessante então trazer um pouquinho sobre a personalidade histriônica. Então, lógico, eu trouxe um artigo aqui, até porque eu não sou especialista em personalidade histriônica. Então, eu trouxe um artigo aqui para nos orientar, para vocês se aprofundarem um pouquinho mais. Veja bem, gente, isso aqui é a título de você conhecer mais, ter um conhecimento maior. Como eu disse num dos vídeos dessa semana, acho que foi no vídeo das 19 dessa semana, eu disse que o autoconhecimento, ele proporciona que a gente sofra menos. E sabe por que a gente sofre menos? Porque a gente sabe lidar melhor com a situação, porque a gente ao menos tem conhecimento. Então, eu sei distinguir já o que é carência, tô carente, não tô carente. Sei distinguir se começo a ser dominado pelo ego. Então, só o fato de eu começar a distinguir uma coisa da outra e perceber, opa, isso pode estar acontecendo comigo, posso estar sendo dominado pelo ego, não vou deixar que isso aconteça. Então, veja bem, aqui não estou dando aula de personalidade histriônica, é só para o autoconhecimento, para você perceber, para você, de repente, analisar coisas e, lógico, para você ter mais conhecimento sobre esse mundo emocional, essa esfera psíquica tão abrangente que existe. Pacientes com transtorno de personalidade histriônica é com H, exigem continuamente que sejam o centro das atenções. Então, eles querem ser o centro das atenções. Muitas vezes ficam deprimidos quando não são. Então, e isso já é um fator que, por exemplo, eu, André, já descarto. Eu não tenho personalidade histriônica. Porque se tem uma coisa que eu não quero é ser o centro das atenções. Se tem uma coisa que, na verdade, me deprimiria, é se eu fosse o centro das atenções. É o inverso. Hoje, por exemplo, eu estive na cidade vizinha, que é Jaú, aí eu fui almoçar. Gente, se tiver um lugar no restaurante onde tem o menor número de pessoas, é lá que eu vou sentar. Se eu chegar numa festa, eu entrar e puder não ser observado, não ser visto, eu iria amar. Então, tá vendo? Tem coisas que você já fala, não sou eu. Eu não tenho essa personalidade, não. Esse transtorno de personalidade. Eles são muitas vezes altamente dramáticos, entusiastas e paqueradores, e às vezes encantam novos conhecidos. Esses pacientes muitas vezes se vestem e agem de forma inadequadamente sedutora e provocante, não apenas com potenciais interesses românticos, mas em muitos contextos. Então, por exemplo, se vestem inadequadamente, de uma forma inadequadamente sedutora. E não só com o intuito de interesse romântico. Então, quando eu vou num barzinho porque eu quero paquerar. Não, esse vestir-se de forma inadequadamente sedutora pode ser no trabalho, na faculdade. Eu já vi gente, por exemplo, eu conheci uma pessoa que perdeu empregos. Por quê? Porque se vestia de uma maneira muito sedutora. Isso aconteceu num emprego, aconteceu no outro, depois no outro. Olha que coisa. Então, já é uma mulher que por si só ela já tem um corpão, ela é bonita, ela já chama atenção se ela tivesse vestida de burca. Só que aí, tem aquele corpão, é bonita e se veste de uma maneira e não dava certo. Então, um emprego tchau, outro emprego tchau, outro emprego tchau. Então, tem coisas que a pessoa, ela gosta de realçar aquilo. Ela gosta que as pessoas estejam olhando, estejam desejando. Veja bem, não é porque... Por exemplo, esse exemplo que eu dei, significa que ela é e tem o transtorno de personalidade histriônica? Não. Pode ser, sim, porque eu não estou atendendo essa moça. Por exemplo, ela me veio como exemplo por causa dessa situação. Mas uma pessoa que tem esse comportamento necessariamente
Tem o transtorno de personalidade histriônica? Não, hein, gente? Não vamos colocar, só por causa de uma característica, achar que a pessoa, então, é isso. Tem muita coisa que tem que ser avaliada. Eles querem impressionar os outros com sua aparência. E assim, muitas vezes ficam preocupados com a forma como parecem. Então, eu tenho uma preocupação de como o outro está me vendo. Expressão da emoção pode ser superficial, desligada e ligada muito rapidamente. Então, a expressão da emoção é superficial e exagerada. Então, você está vendo por que é dramático? Então, olha só, se você poderia pensar, gente, mas se é superficial, por que é exagerado? Pois é, porque não tem nem argumento. É aquela pessoa que só, sabe, a tempestade no copo d'água? Tá aqui. É superficial, mas é exagerado. Então ela acha que está se afogando numa tampinha de Coca-Cola. Eles falam de forma dramática, expressando opiniões fortes, mas com poucos fatos ou detalhes para apoiar as suas opiniões. Tá vendo? Por que é superficial? Mas é exagerado? É exagerado. Fala. Quando você começa a confrontar, não tem sustentação. Aí a pessoa fica irritada. Você sabe que uma vez, num atendimento online, eu atendi uma pessoa, aí ela trouxe uma situação que eu confrontei. Eu falei, tá, mas aqui, tá, vamos pensar assim. Nossa, ela ficou visivelmente incomodada. Eu via na câmera, através da ligação da chamada de vídeo, eu via que ela ficou incomodada. Faltava uma sessão ainda para acabar o pacote que ela tinha contratado. Ela não voltou. Por quê? Você tá vendo? Tem gente que não gosta de ser confrontado. Quando você mostra que tá faltando argumento ali, a pessoa, ela não quer. Pacientes com transtorno de personalidade histriônica são facilmente influenciados por outros e pelas tendências momentâneas. Então, é meio o camaleão, sabe? Muito manipulável, é fácil de manipular. Eles tendem a confiar muito nos outros, especialmente em figuras de autoridade, que pensam podem ser capazes de resolver todos os seus problemas. Então, infelizmente aqui, a gente vai entender também por que tem tanta gente que cai em promessas de pastores, padres, bispos, enfim, qualquer ser que apareça ali que vai resolver todos os problemas, um coach na internet prometendo e falando que você vai ganhar muito dinheiro. Eles frequentemente acham que os relacionamentos são mais próximos do que eles são. Então assim, já criam um laço de proximidade com a pessoa, seja no relacionamento de amizade, seja no relacionamento que pode vir a ser amoroso, já acha que é muito mais próximo do que na realidade é. Já acha que tem muito mais coisa ali. Eles anseiam por novidade e tendem a se aborrecer facilmente. Assim, eles podem trocar de emprego e amigos com frequência. Gratificação adiada é muito frustrante para eles. Então, suas ações são muitas vezes motivadas pela obtenção de satisfação imediata. Então, se eu tiver que fazer uma coisa que vai trazer resultado no longo prazo, vai trazer uma gratificação, por isso que é uma gratificação adiada. Eu estou fazendo agora, mas eu vou colher os frutos depois. Isso é frustrante para quem tem o transtorno da personalidade histriônica. As suas ações são motivadas pela obtenção de satisfação imediata. Por isso que está vendo? Enriqueça. Um método para você enriquecer de hoje para amanhã. Você apostou tanto, vai ganhar não sei quanto. Olha, eu comecei a trabalhar com a internet e em 1 ano eu virei milionário. Então, isso chama atenção. Eu não quero uma gratificação adiada. Você entendeu? Eu vou querer acompanhar um cara na internet, por exemplo, vou querer acompanhar esse André aí, que ele fala que ele ficou 7 anos gravando vídeo como uma atividade paralela. 7 anos para depois ele começar então a trabalhar só com a internet. Aí ele pediu licença não remunerada do Estado, que ele era funcionário, professor efetivo do Estado. Aí ele, não, eu quero acompanhar o cara lá, que ensina resultados que traz logo. É aquela pessoa que entra na academia hoje e quer estar trincada amanhã. Nem que para isso ele tenha que tomar injeção de cavalo, ele tenha que tomar... Entendeu? Eu preciso coisas rápidas. Eles podem tentar controlar os seus parceiros usando sedução
Então, vem de novo a questão da sedução, o vestir-se de maneira sedutora, manipular o parceiro, controlar o parceiro usando sedução ou manipulações emocionais. E ao mesmo tempo, eles podem se tornar muito dependentes do parceiro. E agora, só para finalizar esse nosso bate-papo sobre a personalidade histriônica, vamos ver aqui um diagnóstico diferencial. Por quê? Porque o transtorno de personalidade histriônica pode ser distinguido de outros transtornos de personalidade com base em componentes característicos. Então, por exemplo, mas será que é histriônico ou é narcisista? O transtorno de personalidade narcisista. Pacientes com transtorno de personalidade narcisista também buscam atenção, mas, ao contrário dos pacientes com transtorno de personalidade histriônica, os narcisistas querem sentir-se admirados ou enaltecidos. Os pacientes com transtorno de personalidade histriônica não são tão exigentes quanto ao tipo de atenção que recebem e não se importam de serem considerados espertos ou tolos. Então, eu estou sendo bobo da corte, não tem problema. O que importa é que eu estou recebendo atenção. O narcisista não. O narcisista, ele quer se sentir admirado, enaltecido. E o transtorno de personalidade borderline? Os pacientes com transtorno de personalidade borderline se consideram maus. Eles se acham maus. O borderline, ele não se acha uma boa pessoa e sentem emoções de modo intenso e profundo. Tudo é muito intenso, tudo é muito profundo dentro do borderline. Lembra que nós falamos do histriônico, que é superficial? Apesar de exagerado, mas é superficial? Os pacientes com transtorno de personalidade histriônica não se veem como maus. Então, não se enxerga como uma pessoa ruim, como uma pessoa mal. Embora sua dependência da reação dos outros possa ser decorrente de baixa autoestima. E o transtorno de personalidade dependente? Pacientes com transtorno de personalidade dependente, como aqueles com transtorno de personalidade histriônica, tentam estar perto dos outros, mas são mais ansiosos, inibidos e submissos, porque estão preocupados com a rejeição. Então, quem tem o transtorno de personalidade dependente vai ser muito mais ansioso, vai ser inibido e vai ser submisso. Por que ele é submisso? Porque ele está preocupado com a rejeição. Então, quem tem transtorno de personalidade dependente, geralmente a rejeição é um monstro para essa pessoa. Por isso que a pessoa fica mais ansiosa, inibida e submissa. Acaba se submetendo ao outro. E os pacientes com transtorno de personalidade histriônica são menos inibidos e são mais extravagantes. É isso que a gente tinha para falar hoje, trouxe aqui para falar então sobre isso. Queira ou não, a gente acabou falando também do borderline, a gente acabou falando do narcisista e do dependente. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.